1 Samuel, capítulo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz, espera um pouquinho, pastora. Todo mundo achou. Amém. Vamos lá? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a havia deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça-o-lhe que parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou um menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor,
Juro por tua vida que eu sou uma mulher que esteve aqui do teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Baixa essa cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Ela é, Senhor, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E nós pedimos que o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, Senhor, agora se concentrem naquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. O Senhor conhece o estado de alma de cada um que entrou aqui, a história de cada um. Eu peço que o teu Espírito Santo toque a vida de cada um. Traga aquela aplicação, Senhor, individual, subjetiva, sobre a vida de cada um, aquilo que somente o teu Espírito Santo pode fazer. Fala conosco, Jesus. Ensina-nos, Pai, através da tua palavra nessa noite. Nosso coração está aberto para ti. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui em 1 Samuel. Quem conhece essa história, levanta a mão bem alta assim. Quem já ouviu a história de Ana? Muitas mãos levantadas, glória a Deus. Nós estamos aqui, queridos, em 1 Samuel. Um momento em que o povo de Israel estava em declínio espiritual, amém? Se você lembrar da história, você sabe que o povo de Israel sai do Egito através de Moisés, amém? Na liderança de Moisés, passa 40 anos peregrinando no deserto e chega na terra prometida chamada misericórdia. Chega na terra prometida chamada Canaã, glória a Deus. Eu quero ver esse povo todo no discipulado do Ami College esse ano, hein, gente? Vamos aprender de Bíblia. Eles chegam à terra prometida chamada Canaã. E, queridos, esse povo de Israel, que nasce na terra de Canaã, eles não conhecem o Senhor, se distanciam dos princípios, e o povo de Israel começa a trazer para si influências de outros povos. E eles começam a viver coisas completamente fora daquilo que Deus tinha trazido de mandamentos para eles. Nessa época, eles viviam o tempo dos juízes, amém? E nesse momento agora de 1 Samuel, a gente está aqui nesse período de transição, que Israel sai do período de juízes e entra para o período de monarquia, para reis, amém? É nesse contexto, é nesse cenário, é nesse momento histórico que essa família está. Vamos lembrar? O pai é Eucana e as suas duas mulheres, Ana e Penina. Então, para você relembrar, Eucana com suas duas mulheres, Ana e Penina. Pastora, podia naquele tempo ter duas mulheres? Queridos, isso é uma conversa para a nossa aula de discipulado e para a nossa escola teológica, amém? Vamos seguir. Mas tirando a dúvida de vocês, era uma permissão. Não era o propósito de Deus, nunca foi. Amém? Esse é o cenário. Ana é uma mulher que, assim como qualquer mulher, queria engravidar, queria ter filhos. E a palavra de Deus diz que Deus a fez estéril. Deus a tornou estéril. E, queridos, nessa época, ser uma mulher estéril era ser uma mulher estigmatizada. Porque o valor da mulher estava em conseguir procriar, amém? Estava em conseguir gerar. Então, Ana sofria, porque era um desejo legítimo como mulher, e porque com certeza ela ouvia muita coisa. Ter filhos era algo esperado por qualquer mulher e era inclusive uma ordenança do Senhor. Quando o Senhor fala, vão, cresçam e multipliquem-se. E nós
sabemos que esse povo estava à espera do Messias. Esse povo estava à espera daquele que viria, aquele que foi anunciado que esmagaria a cabeça da serpente que viria do ventre de uma mulher. Ana, estigmatizada. Ana com um sofrimento profundo. Tendo dentro de casa uma outra mulher que era uma rival, que a Bíblia diz que irritava ela, que tirava sarro da cara dela, que provavelmente passava por ela e falava: eu tenho filhos, você não. Essa mulher, extremamente triste. Imagina, gente, se Ana estivesse talvez nos dias de hoje, talvez ela pudesse ouvir: Ana, será que você não tem que olhar para umas gerações passadas aí? Saber se você não tem um problema de maldição hereditária para você não estar engravidando? Você tem que pesquisar os pecados dos seus avós, seus bisavós, para você pedir perdão e aí sim você conseguir gerar. Galera do time da maldição hereditária. Ou então igual aqueles amigos de Jó, que podiam chegar para ela e falar: Ana, você não tem um pecadinho aí escondido? Será que é porque você não está escondendo algum pecado e é por isso Deus está pesando a mão sobre você? Será que é porque você está escondendo algo? Mas a palavra de Deus diz, queridos, que Deus fez Ana estéril. O problema de Ana não era com ela. Não tinha nenhuma justificativa do que ela fez para ser estéril. Deus fez ela assim. Deus tornou ela assim. E essa mulher, ela era uma mulher que hoje vai trazer alguns ensinamentos para nós, amém? Dada a introdução aqui, queridos, vocês sabendo dessa família, da história dessa mulher, nós vamos aprender aqui alguns posicionamentos dessa mulher, dessa mãe, que vai servir para nós hoje em 2026, amém? A primeira coisa, queridos, que nós vemos é que Ana, ela era incompreendida, ela estava num sofrimento profundo, ela era incompreendida pelo seu marido, ela continuava ouvindo a sua rival, ela estava chorando, sem comer, triste, ouvindo o marido dela dizer: Ana, eu não sou melhor do que você para 10 filhos. Esse marido podia chegar, né, e dizer: mulher, olha para a nossa história. Deus não curou Sara. Deus não curou Raquel. Deus não curou Rebeca. Deus pode curar você também, mas não. Eucana fala: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Muitas vezes, queridos, a gente está passando por situações difíceis na nossa vida, situações ruins. E a gente passa por isso de uma forma muito solitária, amém? Esperando que aqueles que estão dentro de casa tenham uma palavra de ânimo, e muitas vezes até por esses nós somos incompreendidos. Eu acho maravilhoso que a Bíblia, ela mostra essa realidade que comunica com a minha e com a sua realidade. Ana, mesmo passando por tudo isso, ela persiste. A Bíblia fala que todos os anos eles subiam para oferecer sacrifícios ao Senhor.
Isso mostra, queridos, que a Ana não desistiu da sua família, amém? Não desistiu da sua casa. Não desistiu do Senhor. Ela passava assim por sofrimento, por dificuldade, por aflição, mas ela permanecia ali. E a palavra de Deus diz, queridos, diz que certa vez, ali no versículo 9, quando ela terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou com a alma amargurada. Essa palavra aqui, amargurada, é a mesma palavra utilizada das águas de Mara, quando Moisés estava com o povo e as águas eram amargas e Deus fala, toca na água que a água virará doce. Vocês lembram dessa história? Amém? A mesma palavra utilizada por Noemi, quando ela perde o seu esposo, perde os seus filhos e fala, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amargurada, em luto. Esse é o cenário dessa mulher. Sofrimento profundo. E ela chega e faz um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, deres atenção à humilhação de tua serva, se tu lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Aqui eu quero que você se atente a 2 pontos. Primeiro, ela vai chorar diante do Senhor. Ela tem um problema que aos olhos humanos, aos olhos naturais, é algo impossível. Precisa de um milagre. E ela sabe que o único que pode fazer esse milagre é o Senhor. E isso nos ensina algo precioso, queridos, que às vezes a gente tem mania de ser boca de sacola e sair falando dos nossos problemas para todo mundo. E não é todo mundo que pode fazer algo por você. Não é todo mundo que empresta o ouvido para ouvir a sua dor, que realmente quer o seu bem. E que está pronto para te trazer uma palavra. Essa mulher nos ensina que ela vai procurar ajuda e ela vai chorar no lugar certo, diante do Senhor. E isso me lembra da história da mulher sunamita. Hoje de manhã eu confundi, falei atrás do profeta Elias, mas é do profeta Eliseu. Quem nunca confundiu Eliseu com Elias, que tire a primeira pedra, amém? Sunamita, ela recebe o milagre de ter um filho. E esse menino cresce e em certo momento ele está no campo e ele passa mal e ele morre no seu colo. E a mulher sunamita pega esse menino e ela vai atrás do profeta. Só que no meio do caminho o marido pergunta, tá tudo bem contigo? Tá tudo bem com o menino? Sabe qual que é a resposta dela? Ela fala, tá tudo bem. Mais pra frente, chega Geazi. Geazi pergunta para ela, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o menino? Ela fala, tá tudo bem. Está tudo bem. E quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela desaba. E ela fala, ore pelo meu filho. Sabe o que isso nos ensina novamente? A mesma coisa de Ana. Não é para todo mundo conhecer as suas dores. Não é para todo mundo conhecer os seus dilemas. Não é para todo mundo conhecer aquilo que você precisa. Existe um, e você está na audiência de um, que pode fazer aquilo que você precisa, que tem o milagre que você precisa. Nos olhos naturais, pode parecer que não tem solução, mas com a nossa visão espiritual, queridos, a nossa provisão já existe, amém? Nós precisamos nos posicionar e crermos. E chorarmos diante desse Deus. Diante desse Deus, queridos, que quando a gente não tem palavras para orar, Ele mesmo assim continua nos entendendo. Hoje de manhã eu falava que no meu exercício como psicóloga, eu atendo na maior parte cristãos. E várias pessoas com transtornos de depressão, passando por tristeza profunda, falam, pastor, eu tenho sentido uma culpa espiritual enorme.
Porque eu não tenho mais conseguido orar direito. Eu não tenho mais conseguido fazer o meu devocional direito. Eu não estou mais conseguindo ler a Bíblia direito. Tudo que eu consigo fazer é chorar e chorar e chorar e chorar. É o que Ana fez, queridos. Ela chega no altar e ela chora para Deus. E sabe o que é mais maravilhoso? É que Deus atende ao pedido de Ana. Muitas vezes, queridos, as nossas orações mais sinceras são as nossas orações líquidas. Então, se você é essa pessoa que está passando por um momento difícil, e o diabo está tentando colocar culpa no seu coração, na sua mente, para te afastar desse lugar de oração, saiba que se você determinar, essa poltrona aqui é meu lugar de oração, você sentar nela e falar, Jesus, recolhe o meu choro, essa minha oração para ti, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai entender o seu coração. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é clamarmos para quem realmente pode curar a nossa alma, pode curar o nosso coração. Se a gente caminhar, a gente vai ver que o sacerdote Eli fala para ela: até quando você vai continuar embriagada? Abandona o vinho, mulher. Que vergonheira é essa, vir para o templo com a cara cheia? A incompreensão veio de quem ela talvez nunca imaginava que viria. Do sacerdote. O sacerdote olha para ela e fala: tu é uma mulher embriagada, deixa o vinho. Tem gente no seu caminho que não vai compreender a sua dor, que não vai compreender o seu sofrimento, que não vai compreender os seus problemas. É muito importante que você deixe aquilo que essa pessoa fala de lado. Ana não permite que essas palavras entrem no seu coração e tornem ela ainda mais amargurada. Ela, pelo contrário, fala: não julga tua serva uma mulher vadia, eu estou orando aqui por causa da minha grande angústia. E ele responde ela dizendo: olha, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: olha, espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Ela recebeu a resposta de oração delas aqui, querido? Ela saiu grávida? Ela saiu com o bebê no braço? Não. Mas ela saiu desse lugar de oração sabendo que Deus estava ouvindo ela. Ela saiu desse lugar de oração crendo no milagre dela. E mesmo ainda sem resposta da oração, ela volta diferente. Ela volta, ela come. Ela vai para casa, ela tem relações com seu marido. Ela procura pelo seu marido. É isso que o Senhor faz conosco. Nesse lugar de oração, queridos, mais importante que é Deus nos dar a resposta, o milagre, é aquilo que Ele faz dentro do nosso coração. Ele ir transformando o nosso coração. Nesse momento, ela sai já com um semblante diferente. Mesmo sem enxergar a resposta ali clara, ela sai confiante de que Deus está com ela. E isso é suficiente para acalentar o coração dela e trazer ela à vida novamente. Deixa eu te falar algo nessa noite. Talvez você entrou aqui hoje como Ana, amargurado, amargurada, sofrendo. E eu não sei qual tipo de sofrimento você tem. Se é uma espera como a Diana, você deseja ser mãe.
você deseja ser pai, se é uma espera de um casamento, de uma cura, da conversão de seu filho, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. Eu não sei qual espera você tem vivido. Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer te falar: ei, nessa espera eu estou trabalhando no seu coração. Nessa espera eu estou fazendo você acreditar e perceber que eu sou melhor do que qualquer milagre na sua vida. Que a minha presença, que o meu amor, a minha graça, o meu sustento diário é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. É razão suficiente para que nesse processo que você está de espera, você coloque um sorriso no seu rosto. É suficiente. Esses processos, queridos, que Deus nos faz esperar por sonhos, que Deus nos faz esperar por desejos, são necessários para que Deus nos mostre que melhor do que a bênção é o Deus da bênção, amém? E ela, então, sai feliz, faz o seu voto com o Senhor. E acontece que ela tem relações com seu marido, a palavra de Deus diz que o Senhor se lembra dela, e que quando ela desmama o menino, ela cumpre com o seu voto, amém? Olha aqui outra coisa bonita para a gente aprender hoje em 2026. Ela recebe o milagre, ela recebe o presente de Deus, a resposta de oração, e ela continua com o seu voto e devolve ao Senhor. Meu irmão, você que é mãe, minha irmã, minha querida, você sabe. Teu filho é o teu coração andando por aí, não é? A coisa mais preciosa. E é incrível como ela recebe esse milagre, ela recebe esse presente de Deus, esse sonho realizado. E ela consegue cumprir o seu voto e entregar o menino para o sacerdote. Isso nos ensina algo muito precioso, meus irmãos, minhas irmãs. De que quando nós recebemos uma bênção do Senhor, uma resposta de oração, Ele precisa continuar sendo o nosso melhor e não aquilo que Ele nos deu. Ana pega o seu bebê, desmama e leva ao Senhor. Ei, quantas vezes a gente pede para o Senhor: Senhor, eu quero ser próspero, abençoa meu trabalho, Senhor. E aí Deus começa a te prosperar, te prosperar, te prosperar, te prosperar. Aí você fala: meu Deus, Deus está respondendo as minhas orações. E aí o que você faz com essa bênção? Você não tem mais tempo para sua família, você não tem mais tempo para ir ao culto, você não tem mais tempo para absolutamente nada. Você recebe um filho, milagre, presente de Deus. E aí, ao invés de você entender: meu Deus, presente de Deus, glória a Deus, aleluia, e continua vivendo com Ele, educando Ele, você torna Ele o centro da sua vida e você orbita em torno dEle. Você esquece que tem marido. A criança se torna a coisa mais importante. Ai. Antes dos seus filhos vem o seu esposo, vem a sua esposa. Eles um dia vão, voar. Se você fizer bem o seu trabalho, como pai, como mãe, o seu filho, a sua filha vai voar. E quando voar, dê glória a Deus, amém? Criei bem. A minha irmã agora, quando foi viajar, ela entrou ali no embarque internacional, não, doméstico, que ela ia para São Paulo e depois de São Paulo para os Estados Unidos. Minha mãe se derramou em lágrima. Eu falei: não chora não. Se ela está indo é porque você fez um bom trabalho. Tem que voar. Tem que ir.
Quero ver se ela ficasse até os 40 anos debaixo da tua asa, se tu ia estar assim. Volta, rebobina, aonde eu estava. Ana, ela não idolatra Samuel. Orbita em torno dele. Transforma ele o tudo da vida dela. Não. Ela pega a bênção dela e cumpre o voto. Meu irmão, se você fez voto, cumpre, amém? Ah, Deus, se tu me abençoar, Senhor, eu vou ser um dizimista fiel. Então seja, meu irmão. Eu vou abençoar a instituição tal, então abençoa. Faça. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai continuar te prosperando, porque Ele pode confiar em você. Que você entende que aquilo que Deus tem abastecido a sua conta não é só para você, é para que você abençoe a obra dEle e aqueles que estão à sua volta. Amém? Ana devolve. E para a gente encerrar, ela devolve, dedica ao Senhor. E é lindo, né, queridos? Porque eu fico pensando, Ana, ela só queria um filho. Mas Deus tinha algo muito maior. Porque Samuel se tornaria um grande profeta. Talvez o que você está sonhando é isso aqui, ó, perto daquilo que Deus tem para você. Confie nessa espera, confie nesse processo. E o mais lindo de tudo é como finaliza essa história, que é o capítulo 2. A oração de Ana. Aonde ela diz, fique de pé neste lugar, pode se levantar. A parte mais linda dessa história toda, para mim, é esse capítulo 2. Quando nós temos a oração de Ana. Que diz assim, o meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Ela diz, o meu coração exulta em Samuel, no meu filho lindo, maravilhoso. Não, ela fala, o meu coração exulta no Senhor. Foi Ele que me deu. Pertence a Ele. Tudo que o Senhor me dá, pertence a Ele. É para a glória dEle, é para louvor dEle. Queridos, hoje pela manhã eu falava, em 2026, deixe Deus desbancar os ídolos falsos do seu coração. Tudo aquilo que você colocou no lugar de Deus. Tudo aquilo que você colocou no lugar que você diz, sem isso aqui eu não existo, sem isso aqui eu não tenho valor, sem isso aqui eu não tenho identidade, eu não sei quem eu sou sem isso aqui. Se tudo isso te dá propósito, senso de segurança, não for o próprio Senhor, deixe Deus tirar. Ela fala, olha, o meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de forças. O que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. É Ele quem humilha e exalta. Ela novamente, queridos, reconhece a grandeza de Deus sobre a vida dela. Quem é o Senhor?